Agora sim, Ô, gravando. Boa noite. Estávamos nas conversas de bastidores, sempre aqui sintonizando tudo e já cumprimentando o pessoal. Um prazer, mais um encontro, mais uma aula, mais uma série de trocas muito especiais que a gente está tendo. Todas as terças-feiras aqui online, alguns encontros presenciais. Isa, não sei se você sabe dessa novidade. Tem novidades aí. E hoje temos o prazer, pessoal, nossa convidada especial, uma querida amiga. E é aquela aula para a gente sair da caixinha total, viu? A gente está recebendo sempre prefeitos comunitários, lideranças, aí, pessoas que estão nesse formato de associação de moradores, né? Mas nossa amiga aqui tem uma experiência no assunto comunidades, assim, que ela vai trazer informações aqui muito valiosas para o trabalho comunitário como um todo, né? E o que a gente vem sempre reforçando a importância de estar aí junto com a comunidade em tudo, né? Então a aula de hoje aqui é muito, a gente vai aproveitar o tempo que é muito corrida, minha amiga aí está na correria com muitos trabalhos, muitas comunidades, né, Isa? Mas um prazer, primeiramente, te cumprimento aqui, se puder dar um alô aí para a galera. Oi, gente, boa noite. É sempre gostoso estar aqui. Eu já vi em outras aulas desse curso que o Jean propôs. É sempre bom estar junto. É um assunto fora da caixinha, mas totalmente dentro da caixinha também, né, Jean? Porque vai fazer muito sentido. No fim do encontro, vocês vão ver que vai fazer muito sentido. Então é sempre bom estar aqui. Obrigada por me receberem. Prometo que eu vou entregar o meu melhor aqui hoje para vocês. Ah, que bom, Isa. Brigadão. A Ana Regina chegou também. Boa noite, Ana. Beleza? você tá de lenço e seu encharpe do frio ou da gripe? É das duas coisas. Exatamente. Então tá bom. Na gripe, com chazinho aqui. Isso aí, se cuidando. Tem que cuidar, né? Tudo É. bom demais. Que bom, Isa. Com certeza, tá dentro da caixinha total. Eu disse assim que estava fora por causa do sempre o contexto que a gente está tendo aqui, muito focado nas associações de moradores. Passamos por toda aquela fase burocrática e tal, né? Inicial. Então, te trazer aqui é muito legal, assim, para o pessoal olhar, ver a quadra de outra forma agora. Eu tenho certeza que esse encontro aqui é uma mudança assim em muitos sentidos e a confirmação em outros, com certeza, né? Então, eu vou passar para você total hoje o microfone assim, né? Mas para você ficar à vontade. O assunto, Regina, comunidades. Vamos chamar assim, comunidades, tá? Simples, porque eu não vou dar nenhum spoiler, mas deixar a Isa conduzir. E aí, claro, a gente vai interagindo e, como sempre, vamos falando, né? Com você o microfone, Isa. Boa, Jean, obrigada. Eu pedi aí para compartilhar minha tela. Foi? Foi. Boa. Bom, pessoal, alguns acordinhos importantes só antes de eu começar a falar. Primeiro é, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão aqui no Zoom mesmo, raise hand, ou mandar nos comentários, porque eu fico de olho nos comentários também. Não precisa esperar até o final, mas se quiser, no final eu também vou abrir para as dúvidas. Mas se você quiser ir trazendo ao longo, tudo bem, porque aí a gente vai conectando os pontos. O chat é livre também, vocês podem mandar o que quiser no chat, porque eu também vou acompanhando. Vocês podem estar trazendo visões, insights, o que conectou aí vocês a partir da minha fala. Podem ir trazendo para o chat também, para a gente ir colaborando nesse processo criativo sobre o assunto comunidade. E um outro acordo importante é que às vezes eu empolgo falando desse assunto e eu falo um pouco rápido demais. E aí, se eu tiver empolgado e desinvestado a falar, vocês podem ligar o microfone, vocês podem falar ali no chat, Isa, dá uma segurada, Isa, fala um pouco mais devagar, que aí eu volto aqui pra mim e dou uma segurada, porque vocês vão ver que eu vou empolgando, eu começo assim à noite, não, eu vou empolgando, que eu amo falar sobre isso, conectando os pontos, e aí quando vê, falei um monte. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se aparece. Tá aparecendo? Vocês estão vendo? Ainda não. Ai, calma aí que eu acho que eu fiz besteira. Ah, Agora eu acho que sim. agora foi. Boa. Então, para a gente começar, eu trago algumas crenças populares e sociais que a gente vê aí no nosso dia a dia, morando em condomínio, morando em bairros, morando em
Contextos que tenham vizinhos, ou seja, quase todos os contextos que a gente mora. Então, morar em condomínio é péssimo. Ai, não sei como morar em condomínio. Esses dias eu tava com uma menina que trabalha comigo, ela, ai, Isa, eu nunca tinha morado em condomínio. Nossa, menina, difícil, né? Meu Deus, que dificuldade. Aí, outra coisa que eu escuto com muita frequência aqui, eu já até saí do grupo do meu condomínio, não sei como você tem paciência, Isadora. Ai, já até saí do grupo da minha quadra. Nossa, só discussão, nossa, só briga, nada resolve. É tudo culpa do síndico. E é tudo culpa do síndico. É tudo culpa do prefeito comunitário. É tudo culpa do governador, é tudo culpa do presidente. Quantas vezes a gente não ouviu a culpa tá lá, no outro, né? Eu vou é morar longe para não ter vizinho. E eu vou morar longe, lá no meio do mato, eu vou lá pra Chapada, no meio do Morro da Baleia, para não ter que ter vizinho, não ter que lidar com vizinho. Ô, coisa chata. Quantos de vocês já ouviram essas frases ou alguma frase parecida nesse sentido? De que morar em condomínio, morar em bairro, ter vizinho, lidar com gente é coisa ruim. Me falem aqui no chat, coloca aqui no chat. Eu já ouvi, eu já falei, escuto com frequência, o Jean colocou aqui, eu várias vezes. Quem mais já ouviu frases assim, nesse sentido? Pode jogar aqui no chat para mim. Eu queria trazer essas percepções porque é muito comum a gente ouvir as pessoas reclamando. Não quero participar do grupo, não vou para a assembleia, não vou participar das discussões, nada é resolvido. Ah, não, ninguém ajuda nada. E aí, quando a gente traz esses contextos da reclamação, esses contextos da dificuldade de solução, esses contextos do lidar com pessoas, ter vizinhos é chato, a gente entra num lugar de comunidade como solução. E aí, gente, eu trouxe algumas percepções bem para um lugar de negócio, mas eu poderia ter trazido num lugar de condomínio, assim, porque quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de longevidade, cada vez mais a gente tem estudos soltando a importância de conhecer seus vizinhos, morar em comunidade, né? A importância tem saído cada vez mais asilos comunitários que amigos estão se reunindo para poder morar no mesmo lote. E aí tem as atividades, a cozinha compartilhada e as áreas individuais. Então, cada vez tem saído mais o estudo da importância de ter uma rede de contato de segurança próxima e os benefícios que isso traz para cada indivíduo. Mas é que quando a gente fala de marca, a gente também consegue vários dados, como comunidades aumentam o engajamento dos clientes em até 9 vezes. Então, aqui a gente poderia, né? Comunidade aumenta o engajamento dos vizinhos, dos moradores, dos proprietários em mais vezes. Comunidade aumenta a fidelidade dos clientes em até 89% vezes. 89%, não sei de onde eu estou tirando isso vezes. 54% dos consumidores dizem que tem mais probabilidade de permanecer fiéis a uma marca se sentirem parte de uma comunidade. Aí a gente entra. Marcas com comunidades ativas têm 5 vezes mais chances de serem recomendadas. 70% dos consumidores preferem aprender sobre novos produtos por meio de comunidade online e não outros meios, né? 50% dos profissionais de comunidades disseram que ter uma comunidade gerou, e aí aqui a gente entra, né? Um ROI de venda, US$ 1 milhão, a gente entra no lugar de bastante negócios. Mas quando a gente fala de comunidade, gente, e quando a gente fala de comunidade local, tem um estudo de censo de pertencimento bem antigo, é de 1800, 1900. Ele é bem antigo. E ele fala de censo de pertencimento de um local de moradia. É até em inglês esse estudo, Sense of Belonging. E aí ele traz que a gente vai se sentindo pertencente à nossa casa por vários fatores. Por exemplo, quanto tempo você mora no lugar onde você mora? Quantas pessoas e vizinhos você conhece pelo nome? Qual é o mercado mais barato da região? Qual é a melhor padaria para comprar pão? Qual é a farmácia 24 horas? Quem são os donos dos pets? Quem são os pais das crianças? Quem são os membros engajados do lugar onde você mora? Quantos deles você conhece pelo nome? Qual é a sua relação com o síndico? Qual é a sua relação com o prefeito comunitário? Ele vai trazendo essas micro perguntas assim: é aluguel ou é comprado, né? É sua propriedade, essa casa onde você mora? Cada um desses detalhes vai influenciando como esse morador se sente parte dessa comunidade. E aí, quando eu falo de comunidade, gente, é importante a gente estar no mesmo pilar, que eu falo de um termo que aqui na Comum a gente
conceituou e replica, que é comunidade intencional. Então, o primeiro pilar para ser uma comunidade intencional é a intenção. Tem intenção nesse grupo de pessoas de ser uma comunidade, de ser um espaço de colaboração, de conexão, de pertencimento? E aí aqui a gente diferencia que a maioria dos espaços e grupos de pessoas que a gente ocupa são comunidades em potencial. Ou seja, escola tem um grupo de pessoas, trabalho tem um grupo de pessoas, nossa família tem um grupo de pessoas. Mas a intenção nesses espaços é ser um espaço que potencializa a comunidade, que potencializa uns aos outros, que protege, que colabora, ou passar no vestibular, ou lucrar, né, aumentar o faturamento da empresa e atingir uma meta financeira. Enfim, né, uma academia, um grupo de pessoas. Se movimentar, ter mais saúde, perder peso. Então, geralmente, a intenção desses espaços que têm grandes grupos de pessoas não é ser uma comunidade intencional. E é isso que muda o jogo. Quando eu falo de comunidade local, a comunidade mais intencional que eu vivenciei foi morando no Lago Oeste. Não sei se todos aqui conhecem, mas é uma área rural daqui de Brasília, que entre o Lago Norte e Sobradinho, né, tem a entrada ali para o Lago Oeste, na frente dos postos, e era o lugar em que as pessoas mais estavam, intencionalmente disponíveis, intencionalmente presentes, dispostas a se conectar, dispostas a colaborar, porque eles não tinham apoio do Estado, porque eles não tinham apoio, do governo, né, e de nada, assim. Então, se não fosse eles por eles, quando tá pegando fogo lá, o bombeiro não chega a tempo. É a comunidade que vai apagar o fogo, é a comunidade que vai levar água, é a comunidade que empresta as vestimentas. Lá o asfalto não chegou ainda, né? Então, tipo, eu morava na Rua Zero. Na Rua Zero, os próprios moradores asfaltaram e reasfaltavam todos os anos com o dinheiro dos moradores. Para poder limpar, esqueci o nome, podar a grama, né, e tudo mais, eram os próprios moradores. Alguém se voluntariava para poder contratar, todo mundo pagava, alguém se voluntariava para fiscalizar. E era uma comunidade muito engajada porque ela era necessária. Então, quando a gente fala de área rural, é necessário porque a farmácia mais perto, o restaurante mais perto está a 7 km. O Estado não chega, a luz não chega, a segurança não chega, e aí eu só tenho os vizinhos para colaborarem comigo. E aí, quando a gente vem pro plano, a gente perde um pouco, né? Eu mudei pro Lago Norte, e aí no Lago Norte eu tenho um mercadinho. No meu... Eu nunca vou pedir um açúcar emprestado no meu grupo do condomínio, porque tem um mercado no grupo do meu condomínio. Mas a gente vai individualizando, ao mesmo tempo tem uma praça no meio do meu condomínio, e nada acontece nessa praça. Não tem regras claras, não funciona. Tem uma ducha lá, mas a única pessoa que eu já vi usando essa ducha foi meu enteado. Nunca mais vi ninguém, e eu acho que as pessoas até julgam quando a gente liga a ducha. Então, a intenção muda tudo, e muitas vezes em condomínios, em bairros, em prefeituras comunitárias, a intenção não é também ser comunidade, porque tem outras intenções. Melhorar a quadra, trazer mais segurança, conseguir mais suporte, aporte para atualizar, né, melhorar a quadra e seus estabelecimentos, o pavimento e tudo mais. Então, quando eu falo de comunidade intencional e o fator que muda uma comunidade em potencial para uma comunidade intencional é a intenção. Então, uma prefeitura comunitária tem intenção de ser uma comunidade? Então, essa é a provocação, porque se ela tem a intenção de ser uma comunidade, todas as ações dela mudam. E, gente, é sobre detalhes. Eu e o Jean, a gente participou de uma assembleia e eu falei pro Jean, nossa, Jean, não tem um café. Um café. Eu achei que era o básico eu chegar numa assembleia de condomínio e ter um café. Porque eu tenho que pensar, tornar legal esse movimento, tornar engajante. O membro, ele precisa sentir que ele é bem-vindo, bem-quisto, que a participação dele é necessária. E aí eu chego, demora pra caramba, eu não tenho clareza de nada, tudo confuso, uma grande treta e não tem um café e uma água pra eu tomar. Pô, não é um ambiente acolhedor que eu intencionalmente quero fazer parte. Então, intenção, conexão. Quando a gente fala de comunidade, é um relacionamento entre todas as partes. Então, o síndico, o prefeito, ele é só um facilitador dessas conexões. Ele não é o pilar principal, ele não é o sustentador das informações. Ah, o síndico fala, o prefeito fala e os
moradores escutam e obedecem. Não é muito esse lugar. É todo mundo precisa falar, todo mundo precisa colaborar. O que acontece com frequência em alguns lugares é tem o grupo do síndico, do prefeito, e aí só ele fala, é um canal, não é uma comunidade, só ele fala e todo mundo só consegue receber a mensagem. E aí tem uma comunidade do condomínio mesmo, que aí tem os moradores aqui falando e conversando, o síndico aqui, separados, o prefeito aqui, os moradores aqui, separados. Não, não dá para estar separados, eles têm que estar trabalhando juntos. Eles querem a mesma coisa no fim das coisas, ou deveriam querer, né? Então precisa ter conexão entre todas as partes e para facilitar esse processo de criação de comunidade, há método. Método é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, quando o que eu trouxer aqui é um método que eu criei e validei para vocês, né, esse método apresentado, ele levou a gente aqui a alcançar 77,5% de engajamento em uma das comunidades que a gente gerencia. Uma taxa, gente, de engajamento de comunidades digitais, só para vocês entenderem um pouco o contexto disso aqui que eu coloquei, 30%. Então, quando eu falo que eu mantive 15 comunidades gerenciadas simultaneamente acima de com uma média de 60% de engajamento, são comunidades muito engajadas. E aí, para vocês entenderem um pouco o contexto do porquê que sou eu que estou falando aqui de comunidade, por que que o Jean me fez esse convite e como eu cheguei aqui agora trazendo esse conteúdo para vocês, essa sou eu, aos 22 anos. Eu sou daqui de Brasília, né? Então, do meu grupo de 18 amigas, 14 fizeram direito, na esperança de serem concursadas. Então, essa aqui sou eu, bem feliz com a minha OAB na mão. E aí, quando eu saí do direito, eu não sabia muito bem o que fazer, e eu fui fazer um intercâmbio voluntário, na Colômbia, para um projeto chamado AIESEC. É a maior organização liderada por jovens do mundo, e eles vendem intercâmbios sociais para trabalhar a liderança. E aí eu fui para Barranquilha dar aula de cultura para crianças em áreas mais vulneráveis. E essa foi a experiência mais transformadora da minha vida. Eu descobri o que que era pertencer e não encaixar. E quando eu voltei bem mudada mesmo, assim, e decidi que eu não ia trabalhar mais com advocacia, que eu ia viajar ao mundo. Mas nessa de viajar ao mundo eu precisava de dinheiro, porque meu pai, na expectativa de eu ser concursada, não ia apoiar a minha viagem para o mundo naquele momento. E aí eu fui para um amigo e falei, Léo, sei que você está abrindo um coworking. Eu estou disponível para trabalhar. Estou precisando de dinheiro para poder viajar o mundo. Você poderia me contratar? E esse na imagem aqui é o Léo. Eu achei essa imagem bem simbólica, porque esse é o Léo, numa atividade que teve no coworking. Ele é o dono do Manifesto Coworking, ali na 206 Norte. E aí ele me contratou e ele falou, Isa, estou precisando de uma gestora de comunidade. Isso há 8 anos atrás, gente. Aí eu falei, beleza, o que que faz uma gestora de comunidade? Eu achei um nome bem bonito. E aí ele falou: não faço a mínima ideia, vamos descobrir juntos. E aí foi nessa descoberta juntos, testando muita coisa, fazendo muita coisa. Eu tava pirando, assim, muito feliz, porque eu era muito criativa, mas no jurídico, na advocacia, eu não conseguia ser muito criativa, né? Eu tinha que seguir termos e acordos que eu não me identificava. E aí foi testando, errando, que eu descobri que eu errei muito no processo. Eu me sentia muito frustrada porque eu fazia encontros e networking e tudo mais. Né? Networking de quinta-feira, das 6 horas, pra gente se conectar e ninguém vinha. Café da manhã, terça-feira, 9 da manhã, ninguém vinha. E aí eu ficava, que pessoal ingrato, né? Ninguém engaja em nada, ninguém participa de nada. Eu achava que o problema era eles, mas o problema era eu, não era eles. Eu fui entendendo ao longo desse meu processo dos últimos anos como gestora de comunidade que criar e gerenciar comunidades é um processo educacional. E essa é uma das premissas que eu quero que vocês mais entendam hoje, essa noite. Porque a gente vive várias comunidades ao longo da nossa vida, né? A nossa religião, o nosso trabalho, a nossa família, como eu disse, potenciais comunidades que se organizaram de alguma maneira que não nem sempre foram intencionais e principalmente comunidades locais mesmo, gente, condomínio, bairro. é, é, A gente tem muitas crenças ruins em relação a esses espaços, de pessoas que a gente conviveu, de desconfiança, de escassez, de competição. A gente duvida da bondade dos outros, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo, de fazer alguma coisa errada.
Todos esses medos, a gente é tímido, a gente tem vergonha. Então, uma premissa que a gente tem que entender quando a gente cuida de grandes grupos de pessoas é que ninguém que tá ali sabe o que que ele tá fazendo, o que que ele pode fazer, o que que é esperado dele, como ele deve se comportar. A gente tem várias microculturas nessas comunidades, né? No nosso condomínio é uma cultura, no nosso bairro, na nossa quadra é outra cultura, na cidade é outra cultura, em outro estado é outra cultura. Que não há um padrão, não há uma regra. Não é, morar em condomínio, a regra é tal. Não. Então tá todo mundo aprendendo. O que que é esperado de mim nesse processo? E aí a gente cuida muito, quando a gente fala de síndicos e prefeitos, a gente cuida muito do processo educacional do tipo assim, limpe o cocô do cachorro, separe os lixos certos. A gente cuida muito desses pormenores. Mas a gente cuida da comunidade? A gente cuida do processo educacional da comunidade? O que que é esperado deles como indivíduos se relacionando? Por que que a gente faz um evento para a comunidade? Por que que tem uma quadra poliesportiva no meio né, nessa quadra com vários prédios? E por que que ela pode ser utilizada? Eles podem dar aula ali, eles podem convidar outros vizinhos para dar aula ali. Enfim, as pessoas não sabem como se comportar nos ambientes. E às vezes os acordos que vêm, o processo educacional que vem muito técnico. Não grite porque, tipo, aqui no meu condomínio tem essa. Não grite porque a parede é de drywall. Aí tem. Não faça obra, não grite, fale baixo, som na velocidade, som na altura baixa. Mas, tipo, dê boa tarde. Dê bom dia, boa tarde, boa noite. Isso poderia ser uma educacional. Quando a gente fala de comunidade, a gente entra nesse. O óbvio precisa ser dito e repetido. Às vezes eu falo, tipo, eu tenho uns posts educacionais nas minhas comunidades que é como colaborarem com a comunidade. Como se beneficiar da sua comunidade. As pessoas não sabem, e aí elas vão repetindo outros atos, mas geralmente os atos que a gente tem para repetir são atos ruins. Aqui no meu condomínio, eu tento sempre ser esse exemplo, assim. Então, tipo, eu preciso de um cartaz, não consegui comprar, eu jogo lá. Gente, alguém tem algum cartaz para me emprestar ou vender? Eu tava precisando de um T, não tinha, eu jogo lá. Aí, em compensação, tipo, eu queria doar um quadro branco, de calendário, eu joguei lá. Eu tinha umas revistas para doar, eu joguei lá. E tudo eu dou em 5 minutos e tudo eu consigo em 10 minutos. É muito louco, assim. E as pessoas não pedem. É muito raro. E aí, no dia que eu pedi um cartaz, uma mulher foi e pediu um papel colorido e uma outra mulher pediu outra coisa. E aí, tipo, uma foi emprestando para outra, foi emprestando para outra, virou uma. Numa pergunta que eu fiz, virou um movimento de pedidos e ajuda que não acontece no dia a dia, assim, e que poderia acontecer. Então, criar comunidade é um processo educacional. Não sabemos participar de comunidade, nós seres humanos. A gente está precisando ser reeducado, a gente perdeu nossas habilidades sociais. A gente não sabe se comunicar, a gente não sabe liderar, a gente não sabe é, escutar, a gente não sabe estar presente e respirar quase, né? Então, a gente perdeu nossas habilidades sociais. Então, o processo de participar de uma reunião, participar de uma assembleia, participar de uma comunidade, entrar num grupo, tudo isso precisa ser um processo educacional, né? Inclusivo, para que as pessoas sintam que a presença delas é bem-vinda ali. Então, há alguns anos, trabalhando como CM, eu criei a metodologia de criação de comunidade. E eu gosto de trazer ela, gente, vocês podem aplicar ela cravada, exatamente como eu estou ensinando. Vocês podem adaptar, vocês podem. Enfim, eu trago as premissas em cada um desses pilares para que vocês entendam o porquê de cada uma dessas ações e adaptem para a realidade de vocês. Porque vai fazer sentido em qualquer contexto que tiver um grupo de pessoas e que vocês tiverem a intenção de criar um espaço mais harmonioso, mais acolhedor, mais colaborativo, e que tenha mais engajamento dentro dos contextos que vocês estão hoje. Então, é 6 etapas essa metodologia: diagnóstico, estruturação, posicionamento, captura, monetização, e aí ela vai fazer sentido aqui para vocês também, e manutenção. Então, esses 6 pontos, ele é um processo contínuo, tipo, diagnóstico eu faço sempre. Se a gente está falando de um contexto de quadra, de um contexto de condomínio, tá sempre mudando a galera ali. Às vezes pode ser uma quadra que tenha muita uma galera de uma faixa etária específica. Tipo, aqui no meu condomínio, tem um público específico. É ou jovem solteiro ou aposentado solteiro. É muito difícil ter um casal, é mais difícil ainda ter criança. Tem muito pet, porque tanto o aposentado quanto o jovem tem pet.
com essa informação, a gente vai entendendo algumas necessidades, algumas realidades, algumas priorizações que seriam importantes para esse contexto da persona do meu prédio, por exemplo. Então, primeiro pilar, gente, diagnóstico. Qual é a premissa do diagnóstico? Qual é a intenção do diagnóstico? Não se cria comunidade sem conhecer as pessoas e as suas necessidades. Eu até achei interessante que o Jean, ele me mandou uma mensagem que ele está fazendo no grupo do síndico profissional, né? E você trouxe exatamente isso, né, Jean? Tipo, que eles trouxeram até. Não faz proposta, não prometa. Primeiro conhece a galera, escuta a galera, entenda o que que eles estão precisando realmente, o que que eles estão querendo. Então, o diagnóstico é isso, você precisa entender contexto. É, é, isso a gente, né, aqui na nossa realidade de comunidades digitais, a gente faz formulário, a gente faz reuniões individuais pelo Zoom, mas eu tenho uma aluna que trabalha com condomínios em São Paulo, né, criações de condomínio, criações de comunidades em condomínios em São Paulo, e ela faz rodas de escutas. Né? Então ela fala, a empresa dela tem o propósito de criar comunidades nesse espaço, eles chegam explicando o que que eles estão chegando naquele ambiente e marcam ali, eles fazem 2 a 3 meses de observação e roda de escuta nesse espaço. E aí vai recebendo as pessoas, chama mais pessoas, solta formulário no grupo que tiver nesse condomínio, mas vai tentando o máximo de respostas possível, porque dentro de uma comunidade tudo é dado. Então, tipo, um pouquinho de escuta, um pouquinho de presença nas relações. Nossa, você descobre tanta coisa desses ambientes, tanta coisa. Fala com os porteiros, fala com os moradores, entra nos grupos. Então, você tem que ir entendendo quem são essas pessoas, que cenário é esse, quais são as necessidades desse cenário, né? Então, entrevistar as lideranças dessa quadra, porque sempre existe aqui no meu condomínio, em 3 meses eu já sabia quem eram os líderes, e seguem sendo até hoje. Entrevista com os membros, né? Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. E aí, quando a gente fala de local, gente, é tipo conversa de corredor, conversa da caminhada, é tipo, tudo é uma oportunidade de você entendendo contextos, contornos, dificuldades, necessidades, mas precisa ter um processo investigativo de diagnóstico. Aqui eu trago específico de uma comunidade de nutricionistas autônomas, mas eu fiz esse processo de diagnóstico no meu condomínio aqui. Então, eu conversei com o prefeito, eu conversei com os moradores, eu mandei mensagem no grupo e fui vendo as reações das pessoas nas minhas mensagens do grupo também. E aí, nisso, eu ia entendendo um tantão, assim, entendendo as maiores vozes, as maiores influências, as maiores mentiras e falcatruas, as maiores fofocas. Chegou muita informação, quem gostava do síndico, quem não gostava. O que que o síndico já tinha prometido, o que que não. Só na curiosidade ali, eu fui tendo um monte de informação. Então, o diagnóstico é esse movimento mesmo, de entender contextos, contornos, cenários e possibilidades para que você venha para a estrutura dessa comunidade. E aí, estrutura vem dessa premissa de que para uma comunidade prosperar, ela precisa de uma base sólida. O que que significa, gente? Quando a gente fala de uma prefeitura comunitária, quando a gente fala de uma empresa, de uma ONG, de um projeto, de uma cooperativa, a gente tem áreas e prioridades. Então, tem o financeiro, tem o manutenção, tem um RH, por exemplo, tem um marketing, tem um comunicação, tem uma assessoria, enfim, né? Às vezes é uma pessoa fazendo tudo isso, mas são responsabilidades de áreas distintas. A gente sabe que às vezes, na maioria das vezes, é pouca gente para muito trabalho, né? Mas, assim como cada responsabilidade dessa precisa ser olhada para prosperar, a área comunidade também precisa ser olhada. Então, o que que seria essa área da comunidade? Qual é o propósito dessa comunidade? Então, a prefeitura comunitária, ela tem um propósito claro? Qual é a intenção? Integração, inovação e manutenção da quadra tal e tal. É, Qual é o propósito? Qual é a intenção? Tipo, essa é a provocação que eu quero deixar hoje para vocês também. Quando vocês têm essa intenção de vir, reativar, ativar, sustentar esse campo que é tão necessário e poderoso que é uma prefeitura comunitária, mas que muitas vezes desvalorizado, qual é a sua intenção? O que que você quer ver prosperar e florescer nesse grupo de pessoas que está ali à volta de vocês? E aí, essa comunidade, essa estrutura vem com essa base mais sólida. Qual é o propósito dessa comunidade? Quais são os acordos dessa comunidade? Então, acordos vêm para tudo. Tipo, como que é a comunicação da prefeitura comunitária com
a população é jornalzinho, é um grupo de WhatsApp, precisa estar claro para o prefeito, precisa estar claro para os moradores, para que todo mundo esteja no mesmo lugar vendo a comunicação. É, pode, aí a gente volta nesses pormenores. Cocô de cachorro, como que limpam, qual é o uso da quadra, como é a manutenção do parquinho, é, como que é para propor um evento para a comunidade, como que é para colaborar com a limpeza do espaço, como que é para abrir um pedido junto ao GDF. Então, tipo, quais são os acordos que todo mundo, prefeito, time da prefeitura e moradores precisam saber para que possa acontecer? E acordos, a gente trabalha muitas vezes acordos positivos, gente, porque como eu falei, a gente já chega com um monte de barreira, um monte de medo, um monte de insegurança. Se eu falo ah, você não pode isso, não pode aquilo, proibido isso, não, não, não vai ser expulso aquilo. Eu nem quero participar. Eu já tava cheio de medo. Se ainda me põe mais medo ainda, eu tô fora. Então, acordos, a gente fala que molda comportamentos, cria culturas. Então, aqui no meu condomínio tem um acordo não falar alto. Tem um acordo lixo, lixo orgânico tal de coisa, lixo reciclável tal cor. Que mais que a gente tem acordo aqui? A comunicação do síndico é por e-mail e por um grupo do WhatsApp que só ele fala. A gente tem assembleia de tantos em tantos meses. Mas aí, por exemplo, a gente tem uma área de máquina de lavar aqui no condomínio. Não tem acordo para usar ela. A gente não sabe se a gente pode tirar a roupa do vizinho. A gente não sabe quem é o vizinho, porque não tem uma lista ali com nome, telefone, pra gente saber quem foi a última pessoa que deixou, pra tipo, oh, já acabou aqui a sua máquina. É, a gente não tem o número da empresa da máquina, a gente não sabe de quanto em quanto tempo limpam as máquinas, e aí isso gera uma super desconfiança e frustração. Então, tipo, uma máquina que tem aqui no condomínio que era para ajudar, atrapalha um tantão, porque ela cria tantos problemas. Aí o acordo é, só pode usar sabonete líquido. E a galera continua usando sabonete pó. Mas tem alguém moderando esse acordo? Punindo, chamando atenção, advertindo quem não tá cumprindo ele? Não tem também, né? Então, na estruturação, define propósitos, entende quem são esses moradores, esses participantes. Porque, por exemplo, se aqui no meu condomínio tem muito mais pet do que criança, faz mais sentido, talvez, eu abrir um espaço para pet do que para criança agora, né? Se aqui no meu condomínio tem muita gente que trabalha home office, tem duas salas disponíveis. Será que não faria sentido uma sala dessa ser um coworking? Se aqui no condomínio tem muitas mães, pô, o Dia das Mães é um evento que a gente deveria puxar e botar no meio da quadra, lá na praça e fazer um evento para elas e tudo mais. Se tinha muita criança, Halloween talvez faça sentido a gente puxar e doçuras e travessuras. Então, eu entendendo quem é a maioria daquele meu público, fica mais fácil eu conseguir desenhar, entregar valor para eles. A grande figura do gestor de comunidade, gente, o papel dele é servir. Então, se tivesse um gestor de comunidade em cada prédio, em cada condomínio, em cada bairro, seria ele que bateria na porta de cada novo morador, levaria um bolo de boas-vindas, desejaria boas-vindas. Apresentaria a melhor padaria, a melhor farmácia, o melhor mercado. Entenderia quem é você que está chegando, por que que você se mudou aqui, você já conhece o bairro, te conectaria, ah, você tem cachorro pequeno, tal morador tem cachorro pequeno, você tem criança pequena, tal e tal morador tem criança pequena. Olha, os próximos eventos do condomínio é tal e tal, os acordos do condomínio é tal e tal. Gente, eu tava morando aqui no condomínio fazia 6 meses, e aí tinha uma menina que tava morando há 3, que descobriu que no condomínio tinha mercadinho porque eu fiz uma pergunta sobre o mercadinho no WhatsApp. E aí ela bem assim, ué, tem mercadinho aqui? Aí eu falei, nossa, quanto tempo você mora aqui? Ela, 3 meses. Eu falei, caraca, e ninguém te falou que tinha um mercadinho aqui? Mas quem ia falar se o síndico não faz esse papel, se o proprietário não faz esse papel, se a imobiliária não faz esse papel? Falta uma figura dessa pessoa. Eu me mudei aqui para o condomínio e eu sempre morei para o Grande Colorado, né? Aí agora eu tô aqui no condomínio no Cerrado Lago Norte. Eu cortei meu dedo morando sozinha pela primeira vez, fui lavar a louça, cortei meu dedo cabuloso, comecei a passar mal, querer desmaiar. E eu não tinha um vizinho para pedir socorro. Um vizinho para pedir socorro. Eu demorei muito a me sentir pertencente aqui porque eu não conhecia nada. Agora eu conheço, eu ando a pé para conhecer mais. E aí cada vez eu me sinto mais em casa. Mas foi muito desafiador porque eu me sentia muito sozinha no condomínio, assim, porque eu morava em outro contexto o tempo todo. Então, aqui você vai dar estrutura, forma para essa comunidade mesmo. Qual é a comunicação que vai ser usada? Qual é o propósito dessa comunidade? E quais são os rituais dessa comunidade, gente? Então, essa prefeitura comunitária, o que que ela vai potencializar? É Dia das Crianças? É Dia das Mães? É dia da
Todo domingo vai ter um ritual de xadrez na praça. Toda quinta tem o futebol da molecada. Enfim, o que que essa prefeitura pode liderar, movimentar para fazer essa comunidade se conectar? Espaços coletivos, né? Parquinhos, piscinas, quadras, máquinas de lavar, eles têm o potencial de gerar relacionamento, né? Existe a arquitetura comunitária. Então, esses espaços, né, tipo um parquinho, ele gera relação entre os pais ali muitas vezes. Mas às vezes eles são subutilizados, às vezes os acordos não estão tão claros, às vezes eles geram mais frustração do que conexão, mais intriga do que pertencimento. Então, como a gente pode usar esses espaços para que eles sejam espaços que potencializem relação, conexão, confiança e não separação, intrigas, frustração. Então, tudo isso precisa ser cuidado. Posicionamento. Gente, isso também às vezes pode parecer fora, mas isso é muito importante. Só ter o nome prefeitura comunitária não passa a mensagem. Porque há várias prefeituras comunitárias e vários estilos de liderar uma prefeitura comunitária, né? Existem algumas regras, mas não é padronizado a maneira que lidera o Jean, por exemplo, é um prefeito comunitário diferente de vários outros que vieram antes dele, a maneira dele olhar, a intenção dele, o processo, e aí agora ele está potencializando tudo que ele aprendeu e compartilhando com novas pessoas que vão agregar com seus conhecimentos, com suas intenções. Mas como a gente posiciona essa prefeitura, e aí o posicionamento é o jornalzinho da quadra, o grupo do WhatsApp, a descrição que está nesse grupo do WhatsApp, a maneira que os membros são convidados, os moradores são convidados para fazer parte desse grupo, a maneira que chega a carta de convite para a Assembleia. A data que chega, aqui no meu condomínio eu fui saber que o prefeito, que ia ter assembleia para ter prefeito, uma semana antes, uma comunicação bem pífia, assim, que chegou no meu e-mail. Então, como comunica, quais palavras usa, vai moldando comportamentos. Se criar comunidade é um processo educacional, todas as palavras utilizadas numa comunicação com os moradores é uma oportunidade de educá-los. É uma oportunidade de convidá-los à ação. É uma oportunidade de tirarem eles de um comportamento passivo. Tipo assim, hoje no marketing digital, no mundo digital, a galera tem falado muito sobre copy, eles usam esse nome, copywriting, que é para gerar desejo. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter sempre que a gente está se comunicando, porque participar de uma assembleia não é atrativo. Mas quais são os benefícios que participar de uma assembleia pode trazer para o meu condomínio, para minha família, para os meus vizinhos? Ter um prefeito comunitário, o que é isso? Muitas vezes as pessoas não vão saber. No que eu posso ajudar? As pessoas não vão saber. O que que é esperado? Qual é o papel dele? O que que ele espera de mim? As pessoas não vão saber. A gente brinca aqui que o óbvio precisa ser dito e repetido 1 milhão de vezes. Então, o posicionamento, ele cuida desse lugar. Como essa sua comunicação está chegando no coworking, que o coworking é um espaço de trabalho compartilhado. Tem vários em Brasília, Brasil. Você pode escolher esse espaço só chai e o gosto do café. Esse pode ser o seu requisito, porque o que eles estão te vendendo é um espaço de trabalho. Mas o manifesto coworking ele tem um posicionamento assim, mais que um espaço de trabalho, um espaço de conexão. Aqui te integramos ao ecossistema, nananana. Vocês entendem que a comunicação, como a gente coloca, muda. Você não vai vir aqui. Tipo, se eu falo escola, venha para aula. O aluno vai vir com um comportamento passivo. Eu estou aqui para aprender e, no máximo, eu vou tirar dúvida. Se eu coloco, vem para a assembleia, eu vou com um comportamento. Se eu coloco, vem participar da comunidade, eu vou com outro comportamento. Cada palavra usada influencia aqui. Então, no posicionamento, quais são os canais de comunicação, quais são as palavras-chave usadas, qual é a narrativa, por que que está sendo reativada essa prefeitura comunitária, qual a intenção por trás de reativar. E aí, aqui, eu fui lançar a candidatura de prefeito comunitário do Jean aqui no meu condomínio, e aí eu fiz uma narrativa, um storytelling no grupo do condomínio, super interessante, assim, porque eu usei elementos de comunidade. Então, eu até mandei pro Jean depois. Tipo, ninguém conhecia o Jean, mas me conheciam, porque eu sou muito ativa na comunidade. Então, eu fui falando: oi, pessoal, queria 1 minuto da atenção de vocês, síndico
isso, Jean. Queria um minuto da atenção de vocês. Vai ser importante para todos. Não sei se todos estão sabendo, mas vai ter assembleia neste final de semana. E por não termos nenhuma oposição ao síndico, nananã, quis trazer uma outra opção. Eu sou Isadora, eu já participei aqui desse grupo pedindo coisas, doando coisas, ajudando os moradores. Então, eu fui trazendo vários elementos. Quem não me conhece, quer me conhecer, por que que eu estou fazendo isso? Eu sou gestora e criadora de comunidades. Quem quiser conhecer a minha empresa é tal, coloquei a minha empresa para gerar confiança com eles. Aí eu falei, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu queria que o condomínio fosse liderado por uma liderança que tem o viés comunitário. Eu queria que a gente estivesse sendo mais cuidado, olhado, conectado. Então, eu fui trazendo tudo que eu não tive rejeição nenhuma. Foi um monte de coração. Obrigada, Isa, valeu, Isa. Eu cheguei num posicionamento assim tão só querendo criar confiança, só querendo deixar claro que eu não criei inimizades, que eu não criei rejeição, só veio comentário positivo. A gente passou pelo processo inteiro da eleição sem um conflito, sendo que na eleição do passado, eu até mandei uma mensagem para a concorrente lá do síndico falando: eu sinto muito pelo que você passou, porque a assembleia foi bem embaixo do meu vidro e ela foi tão xingada no microfone que eu acordei assim chocada, eu não sabia nem quem estava sendo xingada, mas eu achei tão horrível a maneira que ela foi tratada, eu não sabia nem pelo quê, que eu mandei uma mensagem para ela: eu sinto muito pelo que você passou. E aí ela queria se mudar e tudo mais. Então, a maneira que a gente chega, a maneira que a gente se comunica, as pessoas, assim como elas não sabem ter comunidade, a primeira reação delas é desconfiar. Então, o posicionamento precisa quebrar essas barreiras da desconfiança, né? E trazendo informações e contextos e intenções, clareza, para que essa pessoa possa confiar, para que essa pessoa entenda, tenha a visão completa, né? Terceiro pilar é captura, gente. E também faz sentido aqui, porque não é só porque você é um prefeito comunitário que você vai ter acesso a todo mundo. Tem vários prédios, tem vários moradores, e como alcançar o maior número deles? Então, essa estratégia é uma estratégia a ser pensada também. Então, vai ser cartinha nas portas de correio, vai ser mensagem nos grupos do WhatsApp, vai ser conexão com os porteiros, com os síndicos, pedir para os síndicos mandarem nos grupos deles, vai ser fazer um cafezinho no meio da praça, num dia de maior movimento, né, no meio ali da quadra, e esperar os moradores passarem e se apresentarem. Quais vão ser as estratégias que você vai usar para que você consiga atrair o maior número de moradores? Quanto mais moradores sabendo da prefeitura comunitária, colaborando da prefeitura comunitária, entendendo e apoiando a prefeitura comunitária, melhor. Então, sempre vai ter moradores se mudando, moradores desengajando, moradores passando por algum problema, estando mais desengajado ali com a comunidade, mas tem que estar sempre entrando novos. Então, como que um novo morador do condomínio, da quadra, que você é prefeito comunitário, vai saber que você é prefeito comunitário e que tem um grupo no WhatsApp que ele pode participar? E que tem evento toda quinta, domingo, para a comunidade engajar? Então, todo esse processo também precisa ser pensado antes da comunidade. É uma estrutura a ser pensada de como atrair essa população, esses moradores, para que a minha comunicação chegue até eles. Esse pilar, gente, monetização, é sobre sustentabilidade. E aí aqui a gente traz uma adaptação, porque como eu falo de comunidades monetizadas muitas vezes, de gestão de comunidade num lugar de profissão, para uma comunidade prosperar, ela precisa ser sustentável, porque para uma comunidade prosperar, ela precisa de um membro 100%, de um líder 100% engajado em fazer uma comunidade acontecer. O que muda o jogo é isso. Tipo, prefeitura comunitária tem várias. O que que muda a prefeitura comunitária ser ativada ou não? Um líder 100% engajado, disposto a fazer a prefeitura acontecer. Basta uma pessoa com coragem, tempo, determinação para fazer a prefeitura comunitária ativar ali e acontecer. E movimentar, né? O nosso movimento vai movimentando os outros e arrastando pelo exemplo. Então, para uma comunidade ser sustentável, ela precisa ter esse membro 100% engajado. E aí, esse membro, quando a gente fala do mundo capitalista, ele precisa ser remunerado. Aqui, adaptando para a prefeitura comunitária, para que os projetos da prefeitura comunitária aconteçam, os eventos, a manutenção, a reforma, a melhoria desse espaço físico, como, né, que vai vir esse dinheiro. Então, essa também é uma estratégia que precisa ser pensada de alguma maneira, seja apoio do governo mesmo, seja apoio da população, porque, como eu disse aqui no Lago Oeste, a gente faz tudo só com o dinheiro da população, assim, o Estado não ajuda em nada. E aí a gente entra no principal pilar, mas que este pilar não funciona se os outros não tiverem olhado,
sido olhados. Então, o diagnóstico é importante porque a gente não vai criar nada nessa comunidade, nesse espaço, nesse bairro, nessa quadra, sem conhecer esses moradores dessa comunidade. Então, a gente precisa conhecê-los para ser estratégico nas inovações e prioridades e priorizações. A gente precisa de uma estrutura básica, então, acordos claros para todo mundo, propósito claro dessa prefeitura comunitária para todo mundo, papéis claros para esses membros, comunicação clara para esses membros. Aí vem posicionamento, quais palavras vão ser usadas, como a gente vai convidar o pessoal, como que eles vão entender o que que é a prefeitura comunitária, o nosso papel, o que é esperado deles. Aí vem monetização, né? Então, como a gente vai sustentar as ações e projetos da prefeitura e, por fim, manutenção. E aí, a manutenção é o grande papel do gestor de comunidade. Ele vem da premissa que, para uma comunidade prosperar, seguir engajando, ela precisa ter uma gestão de comunidade estratégica e intencional. Então, quantos grupos de WhatsApp a gente não participou, gente? E a gente chega no grupo, primeira semana engajado, segunda semana engajado, terceira semana silêncio, quarta semana silêncio. Daqui 2 meses, você nem lembra porque que aquele grupo estava ali. Nunca mais ninguém falou nada, evaporou, foi embora, morreu. É muito comum isso acontecer, muito. E aí o que uma comunidade, ela não vai ser engajada o tempo todo. Ela não é engajada por todo mundo, mas ela precisa ter picos de engajamento intencional. E o que acontece, por exemplo, os picos de engajamento aqui no meu condomínio são péssimos. Porque é tipo assim, caiu uma samambaia da janela. Aí tira a foto da samambaia. Quem deixou uma samambaia na janela? Aí vem o vizinho, meu Deus, caiu quase do meu carro. Aí, quem usou sabão em pó na máquina? A gente já não falou que era líquido, aí vem alguém. Eu falei, o síndico não faz nada, nanã. Aí sempre cai na responsa em alguém. Aí é síndico, aí é nananã, aí é os conselheiros. Os picos de engajamento, eles vêm sempre de um lugar ruim. Eu gero picos nesse lugar. Gente, tô doando. Gente, alguém tem tal para me emprestar? Gente, eu vou fazendo eu gero picos de engajamento na minha comunidade nos lugares mais propositivos. Mas e se o pico de engajamento fosse para encontrarmos soluções coletivas, para nos ajudarmos, para convidarmos para fazer uma ação de bem-estar e yoga no sábado? Tipo, ali na praça, às vezes tem uma pessoa fazendo judô à tarde. Ela poderia jogar na comunidade, gerar um pico. Quem quer fazer judô comigo? Vamos dividir? Ele pode atender até 5. Então, precisa gerar outros picos numa comunidade mais propositivos, mais conectivos, e não só no lugar de reclamação, frustração e insatisfação e que não soluciona nada. Então, o grande papel do gestor de comunidade, ele segue nesses 4 pilares, que é um movimento circular, acolher. Todo membro que chega numa comunidade, ele precisa ser acolhido. Ia ser muito mais rápido que o meu senso de pertencimento ia florescer aqui no meu condomínio, se alguém tivesse me recebido, se alguém tivesse me acolhido, né, me apresentado as coisas. Eu perguntava para os porteiros, tem grupo aqui do condomínio? Porque, né, eu sou das comunidades. E eles, não, acho que não. Tipo, tudo eu tive que ir investigando, assim. Conhecer, então a gente acolhe quem chega, conhece essa pessoa que está chegando, quem ele é, qual é a necessidade dele, o que que ele precisa, como a comunidade pode apoiar ele. E aí a gente entrega valor para esse membro, para esse morador, através da conexão e capacitação. Então, às vezes, a solução que essa pessoa precisa tá ali do lado dela, sabe? Então, por exemplo, o meu vizinho de porta aqui do ladinho, ele tem um time de futebol. E ele estava precisando criar estratégias de engajamento com a torcida. Eu sou gestora de comunidade, eu moro do lado da porta dele. Mas se a gente não tivesse se conectado, ele nunca saberia que eu tinha solução para um problema dele. Esses dias eu estava precisando de cartaz, né? Como eu falei para vocês. A mulher, ela ia jogar fora o cartaz. Ela disse que já estava separado para jogar fora, ia virar lixo. E através da nossa conexão, eu reutilizei o cartaz dela. Uma coisa que eu penso muito, gente, é comida. Eu moro sozinha, então eu erro muito na comida. Faço a comida e tenho que jogar fora depois de um tempo. Se eu pudesse fazer uma comida e mandar no grupo, gente, hoje meu almoço sobrou 2 marmitas, quem vai querer? E as pessoas pudessem, num lugar de harmonia e sem estranhamento, aceitar, por exemplo. Então, às vezes a solução para o que as pessoas precisam está na porta ao lado, na porta da frente. E essa comunicação não está acontecendo, essa integração não está acontecendo. A minha amiga, ela mora sozinha e ela diz que ali no Noroeste, aí ela diz que
todo mundo do bloquinho dela ali, né, do elevador dela, são mulheres morando sozinha. E aí ela fala que ela não compra vários temperos que ela gosta, porque ela não consegue comprar em pouca quantidade e vence. Tipo alecrim, manjericão, nananã. Ela não compra porque ela não usa o suficiente. Já pensou se eles pudessem dividir? Comprar um raminho ali de manjericão e aí cada vizinha de uma porta ficasse um pouquinho, sabe? Então, todas essas integrações poderiam estar acontecendo por meio de uma comunidade, né? É possível, gente, isso acontece. A gente aqui, eu não trouxe muito o meu contexto profissional, mas eu tenho uma empresa de gestão e criação de comunidades. A gente já criou e estruturou mais de 60 comunidades. Unilever, Globo, Editora Exame, e aí a gente entra, tipo, Mônica Benini, que é a esposa do Júnior, da Sandy Júnior, Murilo Gun, tipo, enfim, muitas pessoas aí a gente já cuidou. Nichos completamente diferentes um do outro. A gente tem comunidade jurídica, comunidade de medicina, comunidade de pedagoga, comunidade de mães, comunidade de madrastas, todo tipo de grupos de pessoas. E funciona em todos os grupos. Se tudo isso aqui está alinhado, funciona. Essa apresentação que eu trouxe para vocês é de uma comunidade de nutricionistas. O maior medo delas no processo de diagnóstico era a competição, porque imagina, é nutricionista autônoma. Todas são concorrentes uma da outra. Todas, vai. Todo mundo nutricionista, trabalhando com o mesmo público, a maioria do público delas é mulheres, autônomas. Então, se você tá ganhando, talvez eu não tô. Elas poderiam olhar assim. E esse era um grande receio. E hoje elas engajam super, compartilham tudo, compartilham experiência que fazem para os clientes, fornecedores do que compram para os clientes, método que fazem elas vender mais, compartilham tudo. Porque pertencer é uma necessidade básica. Nós somos animais sociáveis. O Brasil está em terceiro lugar de síndrome da solidão, gente. Eu não sei quem já viu isso. Entre 25 países, o Brasil ficou entre os três primeiros países que mais sofrem da síndrome da solidão, que causa depressão, que causa ansiedade, que causa síndrome do pânico. Né, veio com a era digital, não foi a pandemia que ocasionou, mas a pandemia potencializou e muito. Imagina se a pandemia tivesse vindo e a gente morasse em comunidades, né, espaços em que o nosso vizinho poderia nos ajudar, né, que houvesse respeito, colaboração e cuidado nesses ambientes ocupados por pessoas. E aí, ali na pirâmide de Maslow, que ele fala sobre as necessidades básicas do ser humano, ele começa ali nas necessidades, ir ao banheiro, se alimentar, dormir. Aí vai para as necessidades de segurança, ter dinheiro, ter uma cama, ter comida, né, ter uma casa para morar. E aí a gente vai nas necessidades sociais, se relacionar, se comunicar, pertencer, confiar. Então, imagina que delícia, o quão mais saudável não seria, né? Eu li um livro que chama Além de Você e de Mim. É um livro que fala sobre ecovilas. Então, são moradias que a intenção são ser comunidades. E tem tanto relato e testemunho de cura pela comunidade, de pessoas que passam por doenças e problemas seríssimos, mas que com o apoio, tipo, o pai não fica desamparado quando a esposa tá internalizada, porque a comunidade está ajudando e se reúne para limpar, ajudar com a criança, dar comida. A mãe que está desempregada, mas todo mundo compartilha comida. Nananana. Então, comunidade vem como esse lugar assim de resgate mesmo, de cura, de cuidado. Mas ela precisa estar intencionalmente sendo trabalhada, tendo uma agenda. Quais são os inputs que vai ser levados para esse grupo? Quais são os rituais que vão acontecer nesse espaço? Onde eles vão se conectar? Como eles vão se conectar? Tudo isso precisa ser pensado nesse processo contínuo de acolher, conhecer, conectar ele com a comunidade, conectar ele com os outros membros e capacitá-lo. E aí a capacitação, gente, aqui entra nesse lugar de capacitá-lo a fazer parte de uma comunidade, capacitá-lo a cooperar com uma comunidade. Às vezes a capacitação também está na conexão, uma ajuda que ele precisa está ali no outro, né? Às vezes, tipo, você tem um gato e vai viajar, e às vezes tem uma cat sitter no seu condomínio e você não sabe. No prédio na frente você não sabe. E se a gente potencializasse a nossa economia local? Então, tem vários benefícios que fazer parte de uma comunidade pode trazer. E aí, quando a gente coloca esse número, né, 77,5% de engajamento, não é só um número bonito no slide, assim, só para falar. É uma métrica que representa, nesse caso específico, mulheres que hoje não se sentem mais sozinhas. Mulheres que entraram falando, eu não tenho ninguém para compartilhar meu processo, é muito solitário, e que hoje fala, caraca, eu cresci tanto em vendas porque eu compartilhei. Caraca, eu destravei vários receios porque eu vi outras pessoas fazendo.
É real, assim, são profissionais que se tornaram mais fortes porque se conectaram, sendo que o medo deles era justamente se tornar mais fraco pela competição, né? Então, líderes que entenderam que crescer com outras mulheres profissionais, autônomas, nutricionistas, é mais potente do que crescer sozinho. E aí eu finalizo trazendo a memória de que comunidades é o passado. A gente veio das comunidades, a gente se organizava como comunidades, né? A nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa segurança e as nossas relações vinham das comunidades em que a gente morava, das nossas microcivilizações ali. Aí veio o Estado. Não precisa da comunidade, vocês podem ser indivíduos. Eu vou prover água, saúde, alimentação, escola, dinheiro. E aí a gente se individualizou. Mas está dando errado essa individualização, né? Ou a gente está vivendo na era da separação, na era da síndrome da solidão, na pandemia da síndrome da solidão. Então, comunidades são sim o presente, é sim a solução para todos os nossos problemas sociais, econômicos, ambientais, financeiros. E comunidades são o futuro e o único caminho possível para todos os problemas que a gente tem vivenciado hoje e para todos os contextos em que a gente lidera, em que a gente potencializa e facilita grupos de pessoas, né? Bom, queridos, é isso. Eu concluo por aqui. Eu sou Isadora Barros, né? Eu sou daqui de Brasília. Eu sou pioneira e fundadora da empresa Somos Comum, que é uma empresa que oferece gestão, criação e soluções, né? Cursos, capacitação para gestores e criadores de comunidades também. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberta para dúvidas. Aê, um aplauso, Isa, que legal. Poxa, muito obrigado mais uma vez por essa aula e mensagens tão importantes, valiosas aí. Parabéns pelo trabalho que faz e muito inspirador. Eu sempre saio muito empolgado assim depois de ouvir tuas falas, né? E ver aí o trabalho muito inspirador. Concordo plenamente aí. É muito bom, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente vê que tem uma esperança aí, né? Então, que maravilha. Muito obrigado. Só tenho que te agradecer e abrir aqui para o pessoal, né, pessoal? Vamos comentar, perguntar, aproveitar ainda que a gente tem aí um tempinho aqui com a nossa amiga. Ó, como é que é? Ah, Rosângela, será que ainda tem pergunta? Eu vou levar isso como um elogio, né? Foi tão completinho que não tem nem dúvida. Isso, eu entendi isso também, verdade. Ai. Pessoal, vamos aproveitar perguntas ou comentários aí, que eu falo demais. A Isa falou que ela fala rápido, ela tá acelerado no 2x lá, né, Isa, do áudio, do WhatsApp. E eu sou áudios eternos, eu falo demais, então eu não vou falar não para o pessoal falar, senão só eu fico perguntando. Jean, boa noite. Oi, Rosângela, boa noite. Nossa, você vai estender depois dessa, você vai estender mais o curso, né? Sim, Porque, nossa, quanto aprendizado hoje. Mas, assim, pegando um gancho aí, Isa, do que você falou da questão do Estado, hoje mesmo eu conversava com alguns vizinhos aqui, né, que tem mais ou menos um entendimento e um pouco da compreensão, né, da questão da liderança. E eu falava justamente isso. E essa é a opinião minha, Rosângela. Infelizmente, nós vivemos um sistema paternalista, em que foi gerada essa dependência em que as pessoas colocaram de que tudo eu tenho que esperar, no caso, né, para ter um entendimento, né, a gente fala o Estado, né, mas uma linguagem mais assim entendível é o governo, né? Então tudo eu tenho que esperar o governo fazer. E assim, sendo que eu posso fazer sem esperar. Eu posso fazer, é como aquela música, né, do Geraldo Vandré, né? Vem, vamos embora, né? E se esperar acontecer. Então, assim, eu posso fazer isso acontecer, mas parece que as pessoas não querem mais ter essa boa vontade de lutar, principalmente dentro da assim, né, daquelas classes um pouco mais baixas, né? Elas se tornaram realmente dependentes mesmo da questão do sistema. Né? Então, assim, quando você fala, né, que você está numa comunidade como o Plano Piloto, né, Lago Norte, como é que fala? O entendimento, o estudo, ele abre a mentalidade das pessoas. Ela dá uma abrangência de qualidade de vida num contexto geral.
Mas quando você fala, né, como eu moro numa RA, né, que é o Recanto das Emas, é muito complicado você poder fazer com que as pessoas possam entender, porque a cidade já foi gerada dentro até mesmo, eu vou até falar assim um pouquinho assim para dizer, né, vamos colocar assim, né, de uma energia quântica num contexto tão pesado em que as pessoas não têm força de lutar. Então, assim, Recanto das Emas é uma cidade que poderia ser maravilhosa, mas infelizmente, devido ao contexto em que foi colocado em cima da cidade em que ela é administrada, para você poder criar realmente uma gestão de uma prefeitura para poder dar certo, é muito complicado sem você bater de frente com, no caso, né, como a gente está falando aqui na nossa linguagem, o Estado. É muito complicado mesmo. Mas eu digo para você que hoje, para mim, foi assim uma resposta assim do que não posso desistir, mesmo sendo sozinha, uma andorinha sozinha. Dizem que uma andorinha sozinha não faz verão, mas eu digo que ela provoca. Ela pode não fazer o verão, mas ela está anunciando que o verão está chegando e ela pode provocar o verão. Muito obrigada, Isa, pela sua participação e por esse aprendizado maravilhoso que você nos deu hoje. É isso, Rô, provoca demais. E é isso, a gente perdeu a liderança que há dentro da gente, mas somos todos líderes, né? Todos temos esse poder, assim. Quando a gente perdeu o propósito pelas coisas, né? Entra numa rotina, numa exaustão, e aí acha que não é possível, que não nos cabe, mas tudo nos cabe, né? E se é permitido, por que não? Então, Mandorinha faz muito movimento. A maioria dos movimentos nasceram, surgiram e prosperaram a partir de andorinhas corajosas, assim. Então, que bom que renovou suas esperanças aí e te trouxe mais ferramentas para você continuar esse processo, essa jornada. Obrigada, Rô. Muito bom, muito bom. Eu lembrei tem uma história do beija-flor também, né? Que tá, tipo, tendo um incêndio na floresta e tem um beija-flor lá, que ele vai lá, gotinha por gotinha, apagando, e os animais olham assim, cara, esse cara, como assim? Você acha que vai apagar o incêndio? O beija-florzinho, ele fala, pelo menos eu tô fazendo a minha parte, né? Aí os outros animais começam a vir, vem o elefante, vem todo mundo, e eles apagam o incêndio, né? Então, lembra muito isso, da andorinha provocadora aí, vamos lembrar disso, muito boa. Olha aí, pessoal comentando, só elogios, aula sensacional, maravilhoso. Pois é, quem não veio ao vivo perdeu, vai ficar vendo na gravação. Sinto muito. Tá vendo, pessoal? Não pode faltar, hein? São encontros maravilhosos de hoje. Aqui eu falei que ia mudar, é um divisor de águas aqui para a gente continuar os nossos trabalhos, a nossa missão, né? Alexandre, tô vendo que quer falar ali, ó. Alexandre botou a câmera. Aí, Boa noite, Ian. Boa noite, boa turma. noite. E a Isa pela apresentação. Show de bola. Ela falou agorinha aí de uma coisa que eu brinco aqui na quadra também, né? Que uma andorinha só não faz verão. Ah, o prefeito faz, o prefeito faz, o prefeito faz. Gente, o prefeito é um dos 504 apartamentos aqui, né? Então, vamos lá, cada um fazer uma coisinha, cada um ajuda. E essas práticas suas, né, de nossa, que mulher que gosta de conversar, que mulher que pergunta, gente, alguém tem isso? Alguém tem aquilo? Aqui na quadra a gente tem tido alguns poucos casos disso, e eu sou um também meio partícipe, meio empolgado, que fico estimulando. A minha mulher está começando a se empolgar também, então isso é um bom sinal. E a sua prática aí nos reforça, né, que isso é uma coisa bacana, que dá certo, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Obrigado aí pela apresentação. Parabéns demais. Valeu, Jean, pela aula de hoje aí também. Com certeza, Alexandre. Até trazendo um pouco do que você falou, conectando com a Rosângela também. É, eu acredito muito, gente, porque eu vivo isso, né? Hoje eu também tenho uma empresa com 13 colaboradores, com uma cultura muito diferente de qualquer outra empresa que eu já vivi, assim. É criação de cultura, né? E aí o prefeito, o síndico, ele tem grande poder de criar culturas nesses espaços. E aí a autorresponsabilidade é uma cultura que falta em grupos de pessoas, né? Tipo, você entra no grupo do condomínio, a culpa é do síndico. Aí o síndico, a culpa é dos conselheiros. Aí os conselheiros, a culpa é dos moradores que não apoiam. Então, a culpa nunca é de ninguém.
Porque é sempre do outro, do outro, do outro, do outro. Aí eu chego pro porteiro, eu amo o síndico, os conselheiros que não deixam eles fazer nada. Aí você fala com o conselheiro, não, o síndico não faz nnada, porque tudo que a gente pede pra eles, eles não trazem. Aí fica num diz que me disse e não traz solução nenhuma. E aí essas provocações que a gente traz no ambiente, assim, num outro contexto, as comunidades que a gente gerencia, muita gente, mas o líder, mas Ana, a gente traz sempre a provocação, mas e você? Mas então pode puxar, a gente te apoia no processo, mas você pode liderar e abrir espaços e compartilhar responsabilidades e trazer esse puxão, né, do tipo, todo mundo pode fazer também. Trazer um síndico aqui no condomínio, a galera, Isa, por que que você tá fazendo isso? Por que que você vai entrar na candidatura? Eu tava inaugurando o meu escritório e tudo mais, você vai ganhar dinheiro? Falei, gente, é pra mostrar que pode. Tipo, eu não era nem proprietária, gente. Eu não sou proprietária desse apartamento que eu moro. O meu proprietário não me deu nem procuração para eu poder votar no Jean. Eu tive que conseguir procuração de outra pessoa. Mas ainda assim eu consegui trazer o Jean, eu consegui apresentar, eu consegui votar. Então, tipo, o meu papel é esse, eu vou ser exemplo. Se alguém quiser seguir, se alguém aprender, legal, mas eu vou seguir sendo exemplo. E eu acho que é muito a postura de vocês aqui também, né? A gente inspira o nosso movimento, sim, a gente influencia com as nossas ações, sim. Então, precisamos estar sempre renovando essa nossa esperança, porque a gente vai fazendo a diferença com as nossas ações, mas para potencializar elas, a gente precisa dessa comunidade engajada nesse movimento também. Maravilha demais. O Eudes Show de quer falar, bola. Eudes? Alô? Abriu o microfone, falou aqui, mas acho que foi engano, né? É, acho que foi. Ó, pessoal, antes de saírem, lembra da nossa foto. A gente tem o nosso registro clássico aqui no final dos encontros, mas ainda temos tempo, hein? Vamos aproveitar aqui. Cris, Beth, Ana Regina, Regina, Cleuton, Larissa, Geise, Zamara, Antônio, alguém, Cláudia, que queira falar também. Jean, deixa eu dar mais Oi, uma palhinha rapidinho. por favor. Concernente a tudo isso, Isa, eu tenho isso tão forte, mas tão forte realmente dentro de mim, que assim, eu já tentei levar esse trabalho até mesmo dentro para a questão da instituição religiosa. E assim, mas parece que o ser humano, dependendo do contexto, né, da sua localização, ele tem a resistência de querer viver em comunidade. Parece que existe aquela resistência de não querer partilhar. Mas eu não desisto. Então, assim, foi até engraçado que há pouco tempo agora em que teve aqui uma vistoria do pessoal da vigilância sanitária. Aí, assim, então eu tento aqui no meu arredor tentar viver essa questão de comunidade. E teve dois vizinhos que viajaram, teve um que mudou, mas aí, devido como estava na época de também passar água e a SEB para poder, a luz para poder fazer as leituras, o que acontece? Além da minha casa, eu estava com a chave de mais 5 residências. E aí a moça, aí à medida que eles iam passando, aí eu falei assim, não, peraí que eu vou pegar essa chave. Eu aproveitei e peguei logo tudo. Aí quando foi para a próxima residência, peraí que eu vou abrir para você. Aí daqui a pouco, peraí que eu vou abrir para você. Quando depois que terminou a quinta residência, aí o rapaz falou assim, se ela tem a chave de mais alguém para gente, porque a gente não pode voltar sem entrar numa casa. E se a senhora tivesse, ela vai nos ajudar muito. Eu achei aquilo engraçado. E fiquei pensando assim, poxa, se realmente as pessoas se desprendesse, né, assim, das suas desconfianças, porque a questão da solidão ela acaba criando alguns vícios, né, como você falou, né, de individualidade, né, o Estado criou essa individualidade e assim, e isso nos ajuda muito em que nós podemos sim confiar ainda na humanidade, nós devemos confiar no ser humano, mas e é uma coisa que eu tento sempre estar batendo nessa tecla, né, de que o ser humano ele pode ser confiável, né? Mas a gente tem que trabalhar isso. E eu, assim, eu não desisto disso de jeito nenhum. Total, Rô, total. E Rô, você falou, tipo, dependendo da localização, tem rejeição à comunidade. Eu acho que independe da localização, a galera tem muita dificuldade de aceitar comunidade, porque a gente fala sobre perda de poder ou sobre ação, né? E coisas que as pessoas não querem perder poder, que não querem ter que agir. É mais fácil culpar os outros do que nos autorresponsabilizar, né? É mais fácil cobrar os outros do que a gente mesmo fazer. Tipo, se a gente for para um Lago Sul, o tanto de casa com varandas e janelas lindas e enormes que vivem fechadas.
né? Não se relaciona, não tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ali. Então, independe, assim, as pessoas, num modo geral, estão muito, muito, muito individualistas mesmo. E a gente encontra muita dificuldade de implementar estratégias de gestão de comunidade em todos os contextos, porque o modus operandi de tudo é individualista, é hierárquico. É na base do medo, da desconfiança, da escassez. Então, tudo, tipo, é difícil. Tirar, tipo, a gente trazendo aqui um contexto de pessoas que vendem curso, por exemplo, tirar eles do principal foco e colocar o foco nos participantes, nos alunos e não neles, é muito complexo. A gente é, tipo, eles rejeitam por muito tempo até a gente falar, mas é isso que precisa ser feito. Você não tá falando que você não tá conseguindo dar atenção? Você não tá falando que você não tá conseguindo fazer tudo que você precisa fazer? A comunidade pode fazer por você, mas você precisa sair do foco. E aí, tudo que a gente traz de proposta é rejeitado de primeira. A gente brinca aqui que o gestor de comunidade ele tem que ser um excelente vendedor, porque a gente tem que vender todas as nossas estratégias 1 milhão de vezes, porque elas vão ser rejeitadas. Todas de primeira vez vão ser rejeitadas. A galera que contrata a gente, por exemplo, contrata na base da confiança, porque eles não entendem o nosso trabalho. E aí, quando a gente chega e começa a mudar as coisas para ser uma comunidade, tudo eles começam a bloquear. E aí é o privilégio de ser uma empresa terceira que a gente entra. Olha, nós somos os especialistas, vocês nos contrataram para isso. A gente precisa fazer dessa maneira. E aí a gente vai conquistando espaço. Mas a gente encontra muito rejeição. Para cada mísera ação que a gente faz, assim, umas coisas que a gente fala, não é possível, a gente encontra rejeição. Então, é muito desafiador mesmo implementar, assim, gestão de comunidade, comunidades intencionais em qualquer contexto, tipo comunidades corporativas, né, em empresas, é muito difícil, porque, tipo, o colaborador vai participar, vai dar um feedback e aí ele é demitido. Tipo, pedem o feedback dele, falam que não vai acontecer nada e na outra semana ele é demitido. Então, tipo, que confiança é essa? Que relação é essa? Então, né, um competindo com o outro, o seu colega que trabalha na mesma área que você, ao invés de estar te ajudando, tá te apunhalando pelas costas com medo de você ganhar mais do que ele, de você se destacar mais do que ele, sendo que seria muito mais potente essa relação se os dois estivessem se apoiando no processo. Então, a maneira que a gente se organiza como sociedade tá falha, né? Um pouco do que eu falei no começo, a gente não tem mais habilidades sociais, assim, tá desafiador se relacionar. Por isso, tem cada vez mais divórcio, cada vez menos amizades antigas, cada vez tudo tá desafiador. A gente não tá sabendo o básico de convivência, em comunidade. Então, esse é um grande desafio para nós que acreditamos em comunidade. Mas a boa notícia é que as pessoas estão querendo. Eles não sabem nominar o que eles querem, mas quando eles vivem comunidades intencionais de verdade, eles falam: Uau, é possível? Alguém trouxe da religião, a gente já gerenciou uma comunidade religiosa e foi bem louco fazer o processo de diagnóstico, porque a gente percebeu, e eu particularmente eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho muita espiritualidade, mas não vinculada a nenhuma religião. E aí, para mim, a religião é o espaço de acolhimento ali. E quando a gente foi fazer o diagnóstico, a gente viu que era zero um espaço de acolhimento, assim, tinha muito medo, muita competição, muita desconfiança, muita insegurança, muitos conflitos, nada era resolvido facilmente. E aí, esse era o nosso grande desafio, tornar um ambiente religioso que estava acostumado com modus operandi de muito conflito em um espaço de harmonia. É, e foi super desafiador. Mas aconteceu. A gente teve pouquíssimas gestões de crises nessa comunidade religiosa que a gente gerenciou. Mas é sempre um desafio, assim. Mas eu sigo na esperança porque eu vejo acontecer, sabe? Eu brinco que o choro é uma métrica de sucesso. E eu vejo tanta gente chorar nas comunidades que a gente gerencia, de tipo, encontrar pares, encontrar pessoas iguais, de ter identificação, de ter acolhimento, de ter espaços de escutas, de se sentir ouvido, escutado, respeitado, de se sentir necessário, útil. Então, tipo, eu sigo acreditando, assim, porque eu vejo, né, eu valido diariamente as transformações que uma gestão de comunidade intencional faz pra gente. Maravilha demais. Gente, algumas pessoas saíram aqui. Vamos tirar a fotinho antes, a gente continua os minutinhos restantes, só para garantir, pelo não sai mais. Ó, por favor, Ó, quem puder conectar a câmera, claro, quem não puder, de boa. Aí, Tuíla apareceu, olá.
Cadê? Aí Wesley também, beleza. Vou falar um, dois, três e tiro, beleza? Um, dois, três. Ixi, acho que deu ruim, rapidão. Mais uma, perdão. Ó, Um, dois, três. Foi, agora foi. Tá garantido, voltamos. né? Natural, como nada aconteceu, né? Volta. Então, Jean, Oi. essa apresentação da Isa realmente foi assim, para mim, porque realmente eu estou tentando, você sabe, estou tentando criar essa prefeitura aqui na 206 Norte e as dificuldades são assim, Ó, tem uma notícia muito. melhor ainda, eu disse pra você. A Isa tá exatamente na sua quadra, você acredita? Eu ia falar Olha, isso quando você falou agora. O escritório da minha empresa é aí na 206 Norte, Eldes. nossa, nós não temos prefeitura, Vamos tomar um ai, cafezinho. olha, Não. então Pronto, eu disse. estamos, então, agora sim, agora eu me Meu animei, viu? objetivo, inclusive, é levar ali a reativar a sindicância ali da 206 e Ó, 205 Norte, ó, Isa, vou te falar, comercial. tô te apresentando aqui o futuro prefeito da 206 Norte, o Eudes aqui, ó. Ótimo, Te apresentando, ótimo, ó, Estamos conectando. perfeito, tentando. Olha a conexão. Estamos tentando. E agora, com a ajuda da Isa, então, olha. perfeito, Muito perfeito. bom, Nossa, eu nem me perfeita. liguei nisso. Olha só que coisa legal. Mais legal ainda, porque foi Você na falou na 206 semana. Norte, eu fiquei, ué, eu tô bem ali, É virada que eu pra sua cheguei, quadra. Isa, é que eu cheguei aqui há poucos meses. Acho que tem 8 meses que eu cheguei na quadra. Apesar de eu conhecer a quadra já há muito tempo, que a minha mãe morou aqui 30 anos. Uhum. Mas eu estou impressionado, assim, com a situação da quadra. Tá abandonada. Eu já consegui muitas coisas aqui, mas sozinho, né? Como um cidadão, que eu não sou nem síndico do meu prédio, mas fazendo ouvidorias aí para o GDF. A gente já conseguiu a troca da iluminação, que era aquela antiga, por LED. E, assim, e um grupo pequeno, sabe? Que as pessoas Sim, desconfiam muito. Quando a gente fala de prefeitura, vocês querem dinheiro, né? Vocês querem poder. sim, Então, mas a total. gente está tentando, com a ajuda do Jean aí também, esse curso está sendo excelente, muito bom. Então a gente vai criar a prefeitura sim. Pronto, Bom, com certeza, e conta é, comigo. já tem até lugar aí, ó, escritório de consultoria da quadra. Que é isso? Eu queria muito ter a Isa na minha Nossa, quadra, ia ser muito que legal. Olha aí, privilégio, você que já está. privilégio. Qual que é o bloco? É o bloco B. É atrás do manifesto ali mesmo. É virado, não tem uma Sim. varandinha, né? Porque essa é a quadra Uhum. diferentona de Brasília. Ela tem uma varandinha, eu fico na varandinha virada ali pra sua quadra mesmo. Tá, vou lhe fazer uma visita lá. Muito bonito, Combinado. aqueles prédios ali são lindos, Eu né? amo, mas Aquele também há uma comercial ali. judieira ali. Se vocês soubessem o histórico da sindicância ali, os absurdos que acontecem, só é pintado, só é mantido aquilo ali por causa dos proprietários das lojas, os inquilinos das lojas. Porque se não fosse eles, já teria caído aquele prédio. Nossa, Sim, é bem diferente aqui, então tá ficou bom. bem legal, né? Super. Bom te conhecer, Eldes. Te espero lá para um cafezinho. Tá Aí eu bom, quero isso. Um falar prazer, também. viu? Excelente. Prazer. Ótimo. Estão me ouvindo? Tamo, Cris, pode falar. Então, deixa eu falar. Eu acho que eu assisti a aula com você já tem uns anos, né, Jean? Mas eu nunca esqueci da sua aula, do E- seu momento aqui. E aí o Jean já me convidou também para ministrar a palestra aqui. E eu falei esse mês, eu falei, olha, quando for da Isa, se eu puder participar, eu quero participar. Aí ele hoje mandou para mim, eu falei, com certeza eu vou participar. Acabei entrando um pouquinho mais tarde, porque eu estava respondendo outras pessoas de outras quadras. E o que você falou é importantíssimo, porque nós temos o poder. Como coletividade, coletivo, e o futuro realmente, o presente e o futuro é coletivo, é importantíssimo, né? E na contrapartida do governo, ele vem nos descredibilizando, nos desmotivando, nos desacreditando. E assim,
E somos nós que legitimamos ele para estar lá, ou algum votando ou não, ele está legitimado para estar lá, aquele governo, né? Então, a gente legitima ele para estar lá, passamos uma assinatura, né? Olha, você vai gerir toda a nossa cidade. E ele nos descredibiliza, né? É uma narrativa que eles constroem que eu falo, meu Deus do céu, como que pode isso acontecer? E as pessoas ficam desacreditadas, né? As pessoas ficam desconfiadas e não querem se juntar ao movimento. Porque, claro, com uma sociedade, deixa eu só ver aqui, porque ele está anunciando aqui, só um minutinho, que a bateria está acabando. Só um minutinho, só um minutinho. Beleza, querido. Aí depois Pronto, você... pronto. Pronto. Então, assim, ele nos descredibiliza e ele não quer a gente organizado. Porque quando a gente está organizado, a gente consegue se movimentar, mobilizar a sociedade e a gente consegue que as mudanças e as transformações aconteçam. Então, a todo momento, eles tentam enfraquecer qualquer movimento, né? Qualquer assim, não vai dar em nada, sabe? A gente tem discutido muito na Asa Norte, na Asa Sul, principalmente esse tema de segurança pública. E aí, volta e meia, sabe? A gente fica assim desmotivado porque eles dão a orientação, registra o boletim de ocorrência. Mas e aí? A gente nem tem resposta do boletim de ocorrência, né? Que é para mim, eu acredito na instituição, Polícia Militar e Polícia Civil. Mas aí eu fico assim, para que o registro da ocorrência se eu não estou tendo retorno da minha ocorrência? Então, ele começa a minar a sociedade nesses detalhes que são importantes, que é um boletim de ocorrência que eu vou fazer. Então, ele começa a gerar a descredibilidade, a desconfiança do próprio papel do governo em mim. Fala, cara, se o governo, se a Polícia Civil, que é a polícia, ela é a instituição que está lá para me proteger, não está fazendo, aquela moradora ali que está se dizendo prefeita vai conseguir fazer alguma coisa? Então, eles começam a colocar isso na gente, né? Aí, por exemplo, no seu caso, né? Você já tem, quando você falou na Assembleia sobre o Jean, você colocou todo um histórico, você tem toda uma questão de marketing digital também, eu te acompanho na sua Comu, vejo muito, ainda quero ser sua aluna, né? E a gente vê, você colocou todo o seu histórico de credibilidade. Eu também procuro construir isso aqui na minha comunidade. As pessoas acreditam muito em mim, mas assim é difícil, sabe? A gente vai rompendo. Claro que eu não vou desistir por ser difícil, não. É difícil, mas não é impossível. Mas para eu incentivar uma outra quadra a formar, não precisa, eu sempre falo, gente, não precisa ser uma prefeitura com CNPJ, forma uma comissão de moradores para que todos entendam quem é que está liderando quando tiver uma reunião, ó, como aconteceu ontem. Ontem aconteceu uma reunião no terceiro batalhão de todas as quadras 700. E eu perguntei, vai ser só das 700 ou de outras quadras? Não, só 700. Falei, então tá, passei todos os dados que eu tinha das 700, falei quais as que tinham prefeituras, que não tinham, as que eram comissão, mas a narrativa que eles constroem é essa, sabe? É de você depender do Estado, que o Estado vai fazer, mas o Estado não faz e nos desmobiliza, tenta nos desmobilizar como sociedade civil. Graças a Deus, as pessoas estão assim, não acordando agora, mas já tem um tempo, e as pessoas continuam, né, trazendo mais gente para essa mobilização. Mas assim, não é fácil. Se você não saber realmente o que você quer, qual é o seu objetivo, que é melhoria não só para a sua rua, mas para toda a quadra. Eu trouxe aqui ele fez um trabalho belíssimo aqui, um rapaz que trabalha na Secretaria de Governo, e aí ele falou: onde é que você mora? Eu falei, eu moro aqui na W3, né? Na Comércio, eu nasci aqui, depois casei, mudei para o Cruzeiro, depois voltei. Aí eu falei, olha, eu tenho que te mostrar um problema seríssimo. E ele olhava para um lado, olhava para o outro. Mas onde está o problema? Aí eu fui lá para o outro lado da quadra. Ele falou, tu nem mora aqui. Eu falei, mas o meu problema não é só na minha rua.
O meu problema tem que ser na quadra toda, né? Todo mundo quer viver bem numa quadra. Se a quadra poliesportiva estiver legal, todo mundo vai usufruir. Ele falou: Meu Deus do céu, não estou acreditando que eu estou vendo. Ele falou: Porque geralmente as pessoas me falam: Olha, na frente do meu comércio está acontecendo isso, ou na frente da minha casa. Mas você me trouxe para o outro lado da quadra. Eu falei: É, porque é um problema na quadra. E a gente tem que resolver. São problemas pontuais, mas a gente precisa resolver. Pontuais, assim, é naquela rua, naquela outra, mas tem que resolver. Porque se eu resolvo aqui, a pessoa vai ficar satisfeita. Ela vai ter esperança que vai ser resolvido depois da primeira rua ou da terceira rua. E todo mundo vai começar, que é, graças a Deus aqui a gente já tem isso, um cuidar do outro. Porque eu aprendi, depois de muitos anos, que é muito mais fácil o vizinho cuidar do outro do que o familiar. Porque tem famílias que moram em outro estado, tem famílias que moram em outra região administrativa, não estão todo dia com o pai ou com a mãe, como é o caso que tem aqui na 713. Então a gente sempre está conversando, né? E aí, seu Agenor tem quase 90 anos, a tia Neida tem 97, mora sozinha, agora o sobrinho veio morar, a outra tem 94, são os primeiros moradores da quadra, né? E isso é importante a gente conseguir que todos tenham essa conexão. Mas o Estado, ele faz um trabalho ao contrário, né? Para que a gente não faça isso. É uma coisa fora, assim, fora da noção, né? Sem noção. Super, Cris. Infelizmente, assim, é bem desmotivador, assim, até o processo da prefeitura comunitária, ou da sindicância aqui no meu condomínio, eu questionei muito, assim, porque eles fazem tudo para dificultar, não passam informação, deixa para o último minuto, tem para conseguir informação, você tem que falar com três pessoas diferentes, não chega, não espalha, não tem acesso, não tem regra. Então, tipo, é pra não dar certo. Tipo, eu É, falei, beleza, ele tá mantendo isso porque ele tá se mantendo no poder dessa maneira, tá funcionando dessa maneira. Então, realmente é um grande desafio, assim, é um grande desmotivador, mas ao mesmo tempo ele me motiva mais. Porque eu falo, se estão botando dificuldade, aí eu vou tentar mesmo, eu pra também ver se eu gosto de consigo alguma coisa desafio. aqui. Mas tem gente que não gosta, aí você tem que ficar dando gás. É, Não, não é assim. Tem os seus momentos é, também. São muitos momentos de, sabe, de glórias em glórias, né? De total, glórias em glórias. Mas tem momentos que são total. importantes. A gente está à frente, a gente está lá batalhando, não só pela minha rua, mas pela cidade toda. Porque se eu tenho segurança. O nosso objetivo agora é formar um pool de prefeituras, mesmo assim nas 700, para que cada Sim, cuide da sua vizinhança. Porque se a 712 estiver top, a 713 também vai estar, a 714 também sim, vai estar todo mundo resguardado, né? Sim. Mas com até certeza. conseguir colocar isso na cabeça da pessoa, não, mas eu não vou criar um CNPJ para eu pagar contador, não precisa. Eu já falo logo, não precisa. Forma uma comissão de moradores, legitima vocês a responderem pela liderança da quadra. Não precisa ter CNPJ, mas tem alguém que possa responder pela quadra quando a nova CAP vir, quando a CAESB vir, quando a SEB vir, quando vocês quiserem reivindicar algo. E a gente está conseguindo, aos poucos a gente está conseguindo, graças ao bom Deus e a nossa, né? Assim, a nossa esperança que a gente alimenta sempre, né? Super, super. Ô, Cris, só agradecer. Fiquei muito honrada que é a segunda aula minha que você veio aqui. Muito obrigada. Que bom, me marcou você ter falado que lembrou muito disso. Obrigada mesmo. Que bom, que bom. Ó, Vamos gente, chamar a Isa, ó, João? vamos sim, sua xará, né, a Isamara, mas ó, gente, eu falei que a gente ia finalizar 20h30, desculpe, mas é por um bom motivo, estamos com a nossa amiga Isa, o papo tá muito bom, então vamos finalizar com com a xará, a Isamara, e fazemos o Oi, fechamento. boa noite, Isa, minha xará. Não, é só um comentário. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa e, sobretudo, pela energia, né? Porque eu acho que você tem que ter muita energia para lidar com isso. E a sua fala, toda a fala da Cristina, me passou na cabeça mais assim, até uma reflexão meio cultural, filosófica, dessa questão da nossa dificuldade de se associar, de se tornar, né, uma comunidade engajada. Uma vez eu estava vendo um vídeo, acho que era do Noam Chomsky, né, que é um prêmio Nobel, né, na filosofia, e fizeram uma pergunta para ele.
por que que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel? E aí foi um choque para mim, assim, eu sou da área acadêmica e eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, a gente tem os nossos vizinhos aqui, né, chilenos, argentinos, todo mundo já ganhou um prêmio Nobel. E ele falou uma coisa na entrevista que assim me marcou muito, ele falou assim, quando a gente recebe uma inscrição para um Nobel brasileiro, as maiores críticas que nós recebemos são de membros do comitê que são brasileiros. Então, por exemplo, se vem um Nobel da É, Suécia, o membro do comitê da Suécia coloca o trabalho lá em cima. O brasileiro é o primeiro a acabar com o trabalho. E isso é muito emblemático de como é essa questão da nossa cultura, né? Quando você tem uma iniciativa de fazer alguma coisa para a sociedade, ah, mas será? Ah, mas será que ela não está atrás de dinheiro? Ah, mas será que ela quer na questão ela não quer se promover? E aí você acaba entrando nessa espiral. Quem não tem essa energia, tipo da Isa, assim, ou quem se abala rápido desiste. uhum. E o futuro é esse, assim, a gente estamos vivendo aí numa crise mesmo dos custos, das inflações dos estados, a solução tem que ser coletiva, eu acho que é a gente que vai ter que começar a se cuidar mesmo, que nem a Cristina falou, tem muitos casos aqui no meu próprio bloco, eu tenho vários idosos aqui, e a gente acaba ajudando eles, fazendo uma comunidade para eles, porque a estrutura das famílias mudou, né, o sistema de cuidado vai mudar, famílias grandes, elas estão se reduzindo, a gente não vai ter gente para cuidar de tanto desses idosos, então realmente vai ter que ser a comunidade. É um trabalho difícil, eu estou vendo agora a minha eleição da prefeitura vai ser agora nesse domingo. Queria Aí, falar para vocês mandarem boas energias, a gente está tendo alguns conflitos aqui, o pessoal questionando o estatuto e tal, mas a gente não vai desistir. Eu sou da 403 aqui da Asa Norte, estou na mesma situação da 206 aí, muitos problemas, a gente está com uma quadra muito abandonada e não dá mais para ficar assim. Tem 3 anos que eu moro aqui e eu sinto uma dificuldade, né? Você vai na 407, na 406, na 415, são quadras belas. E só são assim, não é pela ação do Estado, é pela ação da própria comunidade. Então, é uma reflexão que eu queria fazer, que vai muito em encontro com o que você falou, e parabéns novamente. E a gente fica animado de ver, assim, pessoas tão jovens também, né, engajadas, e que a gente consiga fazer essa mudança. Eu estive aí no seu movimento. Foi Ah, você lindo. teve, né? Que bom! Na 403, 404, na quadra Exato. E esportiva. começou tudo Muito ali. bonito. Começou tudo ali pela questão dos roubos que a gente teve numa semana, que praticamente quase toda a quadra foi roubada nas madrugadas, e aí surgiu assim espontâneo. Tô bem feliz. muito. Foi bem bonito, só um minutinho. Tinha uma professora lá e as crianças fizeram Tinha, desenhos, tinha. queremos segurança. Foi Queremos muito paz, lindo né? aquele momento. Eles fizeram tipo um cordel mesmo, penduraram Foi, os cordões, os desenhos das crianças. Todo mundo participou, foi muito lindo. foi bem legal. Gente, legal demais, mas infelizmente nosso tempo estourou demais. Tá muito bom, daria para continuar. Obrigado, Cris, pela participação especial de novo aqui, que você veio, muito bom. E só uma sugestão, Cris, ajuda a fazer, não sei se você já deve estar pensando sobre, para ajudar nas 700, fazer algo igual lá o Carlos fez na Asa Sul, a Associação para 700, né? Talvez seria interessante você que está bem à frente aí tentar ajudar Nós nesse. estamos com essa ideia, nós estamos com essa ideia, assim, Maravilha, vai fazer com uma tudo. associação das 700. Pronto. Conta comigo sempre. Se o pessoal quiser vir engajar nas próximas turmas, é só chegar, vamos nessa, hein? Mas eu acho que é uma boa solução aí. Enfim, gente, obrigado, Isa, mais uma vez pela presença, por tudo que Obrigada, Isa, foi compartilhou. ótimo. Pessoal, obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. E ó, vamos conhecer lá a praça, conheça o trabalho da Isa, no Instagram que ela passou. E tá aí, vamos tomar um cafezinho lá na praça dela qualquer dia desses, né? Inclusive, vamos combinar com a Vamos. turma, né? A gente tem feito encontros presenciais, fica aqui já de sugestão, hein? A gente visitar lá, o que que vocês acham? Se a gente não tiver Ah, data eu Super. quero. de encerramento, marca Acho ótimo, acho ótimo. a aula de Ah, eu quero encerramento. conhecer a Elisa pessoalmente. Eu Pronto, também. vamos. Quem Vamos, sabe essa vamos, vamos. energia passa um pouco. Estamos precisando. Isso Amém. Com Cristina, certeza, não fechou. esqueça de me convidar. Vamos Boa marcar, vamos noite. combinar. Beijo, gente. Muito Boa Beijão. obrigada. noite. Boa Tá bom, noite. Valeu. Parabéns, Beth. Isa. Fica com Tchau, Deus. tchau. Também. Valeu. Tchau.